Misteriosa masacre en Hinterkaifeck revela secretos incestuosos de una familia maldita. Era una fría mañana en Baviera y la niebla se deslizaba entre los árboles como un recuerdo olvidado. El pequeño pueblo de Hinterkaifeck, marcado por el horror de una masacre, parecía estar atrapado en el tiempo. En 1922, los Gruber fueron brutalmente asesinados y desde entonces el lugar se convirtió en una trampa para aquellos que osaban acercarse. Clara, una joven periodista, había llegado impulsada por una sed de justicia que le ardía en las penas. ¿Qué demonios había pasado realmente en esa granja maldita? Los rumores circularon como un río desbordado. Algunos susurraban que las almas de los Gruber aún habitaban la tierra. Perseguían a los vivos para proteger sus oscuros secretos. La comunidad se mantenía alejada, como si el aire estuviera cargado de maldición. Las miradas se desviaban cuando Clara preguntaba sobre los sucesos. Dos hombres, con ojos cansados, intercambiaron miradas furtivas ante donde todo había sucedido, un granero que había guardado el eco de los gritos. La casa estaba en ruinas y el viento parecía hablar, susurrando viejos secretos. Cada paso crujiente alertaba a la sombra del pasado que aún acechaba. La atmósfera era densa, casi opresiva. ¿Qué había hecho que alguien se convirtiera en asesino? Clara decidió que no se detendría ante nada. A medida que exploraba, encontró un viejo diario, escondido entre las tablas, cubierto de polvo y telarañas. Las páginas amarillentas contaban historias de amores prohibidos, incestuos y de dolores desgarradores. El último registro, escrito a mano con temblorosas letras, llenó su corazón de inquietud. El secreto debe morir con nosotros. ¿Qué secreto era tan poderoso que podía llevar a una familia a la locura? Esa frase resonaba en su mente, pero no estaba sola. Alguien o algo la observaba desde las sombras. Clara sentía una presencia helada en su nuca que la hizo estremecerse. La comunidad, aunque distante, no había ¡maldiciones! Y la advertencia de no mezclar vino con historias de muertos. Clara se encontró todavía más atrapada. Su deseo de verdad, enfrentándose al miedo que cubría el pueblo como una pesada manta. Una voz suave pero urgente la llamó a volver. Era su familia la que estaba conectada con aquel horror. La idea le causó un nudo en la garganta. ¿Está dispuesta a arriesgar su cordura sabiendo que cada respuesta podría abrir más sombras? Clara se giró, cámara en mano, mirando el antiguo granero. Un viento gélido sopló, haciendo volar su cabello y susurrando secretos antiguos. Había algo en el aire, algo que prometía revelar más y más, pero a un precio. El pasado, aunque distante, parecía cobrar vida frente a ella. Ese invierno, la gota fría y el silencio pesado la envolvieron. Clara sabía que había una delgada línea entre la verdad y la locura. Un futuro incierto la acechaba. ¿Realmente quería seguir adelante con su investigación? Sabiendo que el horror podría devorarla. Cada paso y oídos para escuchar su resolución. Hey, antes de continuar vos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos ten relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad.
Sua participación faz toda diferença. Vamos a interagir. Clara sentía el aire helado envolverla mientras se giraba hacia el granero, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La presencia a sus espaldas se convirtió en un grito silencioso, un eco de advertencia. De repente, un crujido resonó en la parte trasera de la estructura en ruinas. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del Gra era un hombre mayor, con una barba descuidadosa y ojos como pozos oscuros. Su voz rasposa resoló, fría como el viento que soplaba. ¿Qué haces aquí, joven? Este lugar no es para ti. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. Vine a buscar la verdad sobre lo que sucedió aquí, sobre los Gruber. Sin embargo, a medida que las palabras salían de sus labios, un terror indescriptible cruzó su rostro. Su instinto le decía que ese hombre conocía más de lo que quería dejar ver. Hay secretos que no se deben desenterrar, replicó él con un tono sombrío. Clara notó que su mirada se oscureció. Algo en su expresión le hizo pensar que podría estar escondiendo algo. Entonces, con un gesto repentino, el anciano levantó un pequeño objeto y lo arrojó al suelo. Era un viejo reloj de bolsillo, cubierto de tierra y óxido. Se abrió de golpe y una pequeña foto cayó al suelo. ¡Clara! Se agachó a recogerla. Los colores estaban desvanecidos, pero la imagen era clara. Una sonrisa radiante. Estaba rodeada de los Gruber. Reconoció a Andreas y a su esposa, pero había algo inquietante. Al fondo, casi imperceptible, un hombre de pie, con el rostro medio oculto. Clara se sintió mareada al darse cuenta de que la mujer era idéntica a ella. La sangre le heló las venas. ¿Quién es ella?, preguntó Clara, sintiendo la presión aumentar en su pecho. La mirada del anciano se tornó aún más sombría. Es el secreto, el que debe morir con nosotros, murmuró. Esa familia. Tú no entiendes, no era solo una maldición, era un ciclo. Fue un pacto con quién. Clara lo interrumpió, llena de pánico. Algo profundo dentro de ella empezaba a crujir. El anciano retrocedió, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y pena. Con nosotros mismos. A veces el horror no viene de afuera, sino que surge de lo que llevamos dentro. Clara vaciló. Recordó las palabras que había leído en el diario. El secreto suelo se abriera a sus pies. ¿Qué dices? ¿De qué ciclo hablas?, cuestionó, su voz temblando. El anciano suspiró, dejó caer su cabeza y murmuró. Tú eres parte de esto. No puedes huir. El pasado te llama. Sin advertencia, la figura se desvaneció en la oscuridad del granero, dejando solo el eco de su voz resonando en el aire helado. Clara, temblando, quedó sola, el reloj todavía en su mano. Su mente bullía con preguntas. ¿Era posible que tuviera una conexión con los Gruber? ¿Era parte de una historia maldita que no podía escapar? Miró la foto, tratando de entender. La imagen sonrió con una familiaridad aterradora, y todo lo que creyó saber sobre su pasado se desmoronó. Con el corazón palpitante y una sensación inminente de que el horror había encontrado una nueva víctima, Clara salió del granero, pero no sin saber que las sombras del pasado la seguirían. El viento gélido parecía reírse de su incertidumbre. ¿Estaba realmente dispuesta a descubrir toda la verdad?
mientras la niebla envolvía un abismo aún más oscuro, y eso la aterraba más que cualquier otro secreto. Clara, temblando, quedó sola, el reloj todavía en su mano. Su mente bullía con preguntas. ¿Era posible que tuviera una conexión con los Gruber? La foto en sus manos se sentía como una bomba de tiempo, con cada tic-tac resonando en su corazón. La atmósfera del granero parecía envolverla, y el viento afuera empezaba a aullar como un lobo. Era hora de salir, de alejarse de aquel lugar, pero sus pies se mantenían firmes, atrapados por un poder que no entendía. De pronto, una sombra se movió en el umbral del granero, una figura familiar. Era uno de los hombres del pueblo, el mismo que había balbuceado cuando Clara hizo preguntas. ¡Clara!, gritó, su voz quebrándose. «Tienes que irte. No sabes lo que has desatado». «¿Despertad qué? ¿Por qué todos en el pueblo parecen tan aterrados?» «Estoy aquí por la verdad», respondió Clara. Sintiendo la adrenalina correr por sus venas, alzó el reloj mostrando la foto. «¡Mira! ¡Ah! ¡A ellos!». Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «No deberías haber hecho eso. Atraerás lo que está esperando», advirtió el hombre, su piel pálida brillando a la luz mortecina. Clara sintió que una ola de frío cruzaba su pecho. «¿Qué está esperando?», preguntó, ahora aterrorizada. «Las almas que no encontraron descanso, los ciclos de violencia y sangre, no son solo historias. Todo lo que ha pasado está por repetirse», respondió él, con un temblor en su voz. «Debes salir de aquí, de inmediato». Pero ella no podía moverse. Su mente se agitaba, preguntándose si las advertencias de ese hombre eran reales. «¿Qué sabes realmente sobre ese secreto? Dímelo», insistió, su voz alzándose, casi desafiante. De repente, un grito desgarrador resonó desde la distancia, cortando la tensión. Ambos se quedaron paralizados. Era un grito que desgarraba el aire, un sonido tan aterrador que parecía encerrar todo el dolor de una vida. Clara sintió que el corazón se le detenía. «Es lo que te dije», murmuró. «Hemos olvidado». Clara sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Quién?», empezó a preguntar, pero antes de que pudiera completar la frase, un susurro helado comenzó a emanar desde las paredes del granero. Las letras de la frase en el diario parecían retumbar en su mente. «El secreto debe morir con nosotros». Un paso resonó dentro de la oscuridad. Una figura apareció entre las sombras. Clara sintió su alma congelarse. Era la mujer de la foto. Sus ojos color esmeralda miraban directamente a Clara, como si pudieran leer su corazón. La imagen de felicidad se transformó en horror. «¿Tú por qué regresaste a esta tierra maldita?», preguntó, su voz un eco atrapado entre el aquí y el allá. «¿Quién eres tú?», gritó Clara, perdiendo la calma. «¿Qué quieres de mí?». «El ciclo», exclamó el hombre, interrumpiendo. «Es lo que nunca debería haberse despertado. Es la razón de la masacre, el verdadero pacto que une a las almas de los Gruber. ¡Y a ti!». Clara sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué significa un monstruo detrás de cada sombra?». Ella no solo había encontrado un secreto, había desatado algo que había permanecido tranquilo durante décadas. «Allí fuera», dijo el anciano. «Te están esperando. Vete antes de que sea demasiado tarde». De repente, el granero se estremeció, como si la tierra misma reaccionara al llamado antiguo de la mujer. Clara comprendió. No estaba aquí solo para buscar la verdad. Estaba en el centro de un horror ancestral.
destinado a repetir las tragedias del pasado. Con sus manos temblando, Clara miró a la mujer, al anciano y luego al reloj que aún palpitaba en su palma. El horror había alcanzado un nuevo nivel. «Tienes que elegir, Clara, el pasado o el futuro, pero no hay certeza en ninguna dirección», gritó el hombre. La advertencia retumbaba en su mente. Esa elección la persiguió mientras, con un nudo en el estómago, se disponía a salir. No podía volver atrás, pero tampoco sabía si había un camino por delante. Las sombras, ahora más vívidas que nunca. ¿Esta de la verdad? Mientras se adentraba en la niebla, Clara supo que su vida nunca sería la misma. Realmente estaba dispuesta a enfrentar lo que había despertado, sin saber si se convertiría en cazadora o en presa. Clara, temblando, quedó sola, el reloj todavía en su mano. Su mente bullía con preguntas. ¿Era posible que tuviera una conexión con los Gruber? La foto en sus manos se sentía como una bomba de tiempo, con cada tic-tac resonando en su corazón. La atmósfera del granero parecía envolverla, y el viento afuera empezaba a aullar como un lobo. Era hora de salir, de alejarse de aquel lugar, pero sus pies se mantenían firmes, atrapados por un poder que no entendía. De pronto, una sombra se movió en el umbral del granero. Una figura familiar. Era uno de los hombres del pueblo, el mismo que había balbuceado cuando Clara hizo preguntas. «¡Clara!», gritó, su voz quebrándose. «¡Tienes que irte! No sabes lo que has desatado». «¿Despertar qué? ¿Por qué todos en el pueblo parecen tan aterrados?» Clara, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, alzó el reloj mostrando la foto. «Mira, hay un secreto aquí, algo que me une a ellos». Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «No deberías haber hecho eso. Atraerás lo que está esperando», advirtió el hombre, su piel pálida, brillando a la luz mortecina. Clara sintió que una ola de frío cruzaba su pecho. «¿Qué está esperando?», preguntó, ahora aterrorizada. «Las almas que no encontraron descanso. Los ciclos de violencia y sangre. No son solo historias. Todo lo que ha pasado está por repetirse», respondió él, con un temblor en su voz. «Debes salir de aquí, de inmediato». Pero ella no podía moverse. Su mente se agitaba, preguntándose si las advertencias de ese hombre eran reales. «¿Qué sabes realmente sobre ese secreto? Dímelo», insistió, su voz alzándose, casi desafiante. De repente, un grito desgarrador resonó desde la distancia, cortando la tensión. Ambos se quedaron paralizados. Era un grito que desgarraba el aire, un sonido tan detenía. «Es lo que te dije», murmuró el hombre, con los ojos llenos de terror. «Es ella. Es el eco de lo que hemos olvidado». Clara sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Quién?», empezó a preguntar, pero antes de que pudiera completar la frase, un susurro helado comenzó a emanar desde las paredes del granero. Las letras de la frase en el diario parecían retumbar en su mente. «El secreto debe morir con nosotros». Un paso resonó dentro de la oscuridad. Una figura apareció entre las sombras. Clara sintió su alma congelarse. Era la mujer de la foto. Sus ojos color esmeralda miraban directamente a Clara, como si pudieran leer su corazón. La imagen de felicidad se transformó en horror. «¿Tú por qué regresaste a esta tierra maldita?», preguntó, su voz un eco atrapado entre el aquí y el allá. «¿Quién eres tú?», gritó Clara, perdiendo la calma. «¿Qué quieres de mí?». «El ciclo», exclamó el hombre, interrumpiendo.
Es lo que nunca debería haberse despertado. Es la razón de la masacre. El ver los Gruber y a ti. Clara sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué significaba todo eso? Un giro oscuro estaba tomando forma, como un monstruo detrás de cada sombra. Ella no solo había encontrado un secreto, había desatado algo que había permanecido tranquilo durante décadas. Allí fuera, dijo el anciano, te están esperando. Vete antes de que sea demasiado tarde. De repente, el granero se estremeció, como si la tierra misma reaccionara al llamado antiguo de la mujer. Clara comprendió. No estaba aquí solo para buscar la verdad. Estaba en el centro de un horror ancestral, destinado a repetir las tragedias del pasado. Tienes que elegir, Clara, el pasado o el futuro. Pero no hay certeza en ninguna dirección, gritó el hombre. La advertencia retumbaba en su mente. Esa elección la persiguió mientras, con un nudo en el estómago, se disponía a salir. No podía volver atrás, pero tampoco sabía si había un camino por delante. Las sombras, ahora más vívidas que nunca, estaban listas para allá. Las sombras. ¡Espera!, gritó, su voz cargada de urgencia. No es solo sobre los Gruber. Tú también eres parte de esto. Su revelación cayó como una bomba. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Eres la herencia de una maldición que se repite. Tu vida, tus decisiones han estado atadas a ellos. Lo que hiciste al venir aquí no solo amenaza tu vida, sino que puede recuperar un pasado que creías olvidado. Las palabras del anciano hicieron eco en su mente. Era posible que su propia historia estuviera entrelazada con el horror de los Gruber. En ese momento, la mujer se acercó más, su cara ahora seria y temerosa. No solo ellos, hay más. Tú tienes el poder de romper el ciclo, pero con ello vendrá un terrible precio. ¿Qué precio?, exigió Clara, llena de miedo y curiosidad. Tu propia vida, quizás incluso tu alma, respondió el anciano, con un brillo crudo en los ojos. Clara sintió que el terror se cernía sobre ella. Mientras pensaba en las consecuencias, un grito se escuchó desde el exterior, llamando su atención y alejando su concentración. Era el sonido de algo que rompía la noche, algo que prometía desatar el horror que una vez había estado contenido. Clara miró a ambos, buscando respuestas, sin saber si estaba preparada para enfrentar la verdad que se avecinaba. De pie en la penumbra del granero, sintió que la niebla la rodeaba y se dio cuenta de que, sin importar la decisión que tomara, nadie podría escapar de lo que estaba a punto de suceder. El ciclo no solo estaba listo para ser roto, sino que también podía arrastrarla hacia un abismo del que no habría retorno. Clara hesitó, seu corazón batiendo descontrolado. A muller da foto encaraba, a intensidad de seu olhar quase a derrubava. O granero parecia lleno de segredos. O que você quer de mim? A pergunta escapulió de seus lábios. Você não entende, não é só sobre o passado. A mulher falou, sua voz etérea cortando. De uma história muito maior, uma trama que conecta suas decisões às nossas. E isso não pode ser resolvido. Nunca. O velho olhava para Clara, seus olhos preocupados. A mulher, ela é a chave, mas você também. Sua vida está entrelaçada com o destino dos Gruber. Se você não agir, todos vocês. Um som repentino interrompeu a atenção. A porta do graneiro bateu com força, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O homem do povo olhou para Clara, seu rosto pálido, refletindo terror. Vai ser tarde demais.
Temos que sair agora! Antes que pudesse protestar, uma sombra imensa invadiu o espaço, vindo do lado de fora. Todos viraram para ver, o ar carregado de pressão. Uma figura alta e esquelética envolta em uma nuvem de névoa estava à porta. Clara gelou. Era um espectro, algo além da compreensão. E seus olhos brilhavam com um vazio gelado. Você despertou um ciclo que deveria ter ficado enterrado. A entidade o gritou, sua voz reverberando nas paredes de madeira. A herança dos Cru. Eco que abrangem todos. Fuja! O homem gritou, puxando Clara em direção à saída. Mas ela estava paralisada. O grito da entidade ainda ecoando em sua mente. O que você quer de nós? Ela conseguiu perguntar. Balançando as memórias. A culpa que carregam, o sangue que derramaram. A dor está tesa, e vocês são seus guardiões. A presença avançou, sombras se alongando como tentáculos. A mulher parecia absorver o medo ao seu redor, fixando-se a Clara. Seus olhos verdes agora cheios de um incêndio de desespero. E então, a reviravolta brutal atingiu Clara como uma onda. A mulher da foto, que parecia ser sua antepassada, era mais do que uma simples oculta. Você não é apenas uma Gruber. Você é a última filha do clã, ela gritou. Você herdou o poder que pode romper o ciclo, ou permitir que ele continue. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela se afastou, o choque quase a derrubando. Isso não pode ser verdade. Sua voz soou como um sussurro enfraquecido. Eu nunca quis isso. Não, Sé. Você não pode correr de quem você é. As palavras do velho ressoaram e Clara sentiu a dor e a responsabilidade que se acumulavam em sua alma. Seu passado estava entrelaçado com o horror e agora ele estava tentando se libertar. A entidade se aproximava cada vez mais enquanto as vozes das almas perdidas ecoavam em sua cabeça. A escolha deve ser feita. Você pode repetir os erros ou lutar para mudar o destino. Clara percebeu, então, que não se tratava apenas de sua história, mas de todas as histórias daquela família amaldiçoada. O grito de dor e resolução preenchia o ar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Com um movimento impetuoso, Clara ergueu o relógio que ainda pulsava em sua mão, como um batimento cardíaco. Se vou quebrar este ciclo, vocês devem me ajudar. Ela gritou. Mas as sombras pareciam hesitar, quase como se a ideia de ter esperança as aterrorizar. Corra! Não podemos mais ficar aqui! O velho gritou novamente, puxando-a pelas mãos. Clara olhou para a mulher. Profundo incitava sua alma. E antes que pudesse perceber, uma decisão nasceu dentro dela. Assim que Clara tomou um passo à frente, uma onda de choque percorreu o espaço. O graneiro pareceu tremer, como se o próprio solo estivesse dividido entre passado e futuro. Enquanto ela lutava para compreender sua escolha, o eco do grito que ressoava no ar se intensificou. Faça sua escolha agora, Clara. O que será? Sua rendição ou sua liberdade? O que está errado e o que está certo agora era um emaranhado incompreensível. O verdadeiro horror estava apenas começando, e o grito de almas perdidas se tornou um chamado. E enquanto ela disparava em direção à saída, um estremecimento percorreu o chão debaixo de seus pés. A marcha do destino já estava em andamento, e Clara não tinha certeza se poderia sobreviver a isso. E quem ela realmente era. Clara hesitou, seu coração batendo descontrolado. A mulher da foto a encarava. A intensidade de seu olhar quase a derrubava.
O graneiro parecia cheio de segredos. De seus lábios. Você não entende. Não é só sobre o passado. A mulher falou, sua voz etérea cortando o ar. Você está dentro de uma história muito maior. Uma trama que conecta suas decisões às nossas. E isso não pode ser resolvido, nunca. O velho olhava para Clara, seus olhos preocupados. A mulher, ela é a chave, mas você também. Sua vida está entrelaçada com o destino dos Gruber. Se você não agir, todos vocês... Um som repentino interrompeu a tensão. A porta do graneiro bateu com força, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O homem do povo olhou para Clara, seu rosto pálido refletindo terror. Vai ser tarde demais. Temos que sair agora. Antes que pudesse protestar, uma sombra imensa invadiu o espaço, vindo do lado de fora. Todos viraram para ver, o ar carregado de pressão. Uma figura alta e esquelética, envolta em uma nuvem de névoa, estava à porta. Clara gelou. Era um espectro, algo além da compreensão. E seus olhos brilhavam com um vazio gelado. Você despertou. O "Té ficado enterrado!" A entidade gritou, sua voz reverberando nas paredes de madeira. A herança dos Gruber não se limita a vocês. É um eco que abrange em todos. Fuja! O homem gritou, puxando Clara em direção à saída. Mas ela estava paralisada, o grito da entidade ainda ecoando sua mente. O que você quer de nós? Ela conseguiu perguntar, balançando as memórias. A culpa que carregam, o sangue que derramaram. A dor está presa e vocês são seus guardiões. A presença avançou, sombras se alongando como tentáculos. A mulher parecia absorver o medo ao seu redor, fixando-se a Clara, seus olhos verdes agora cheios de um incêndio de desespero. E então, a reviravolta brutal atingiu Clara como uma onda. A mulher da foto, que parecia ser sua antepassada, era mais do que uma simples oculta. Você não é apenas uma Gruber. Você é a última filha do clã. Ela gritou. Você herdou o poder que pode romper o ciclo. Ou permitir que ele continue. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela se... derrubando. Isso não pode ser verdade. Sua voz soou como um sussurro enfraquecido. Eu nunca quis isso. Não sou uma assassina. Não posso ser. Você não pode correr de quem você é. As palavras do velho ressoaram e Clara sentiu a dor e a responsabilidade que se acumulavam em sua alma. Seu passado estava entrelaçado com o horror e agora ele estava tentando se libertar. A entidade se aproximava cada vez mais, enquanto as vozes das almas perdidas ecoavam em sua cabeça. A escolha deve ser feita. Você pode repetir os erros ou lutar para mudar o destino. Clara percebeu, então, que não se tratava apenas de sua história, mas de todas as histórias daquela família amaldiçoada. O grito de dor e resolução preenchia o ar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Com um movimento impetuoso, Clara ergueu o relógio que ainda pulsava em sua mão, como um batimento cardíaco. Se vou quebrar este ciclo, vocês devem me ajudar! Ela gritou. Mas as sombras pareciam hesitar, quase como se a ideia de... Corra! Não podemos mais ficar aqui! O velho gritou novamente, puxando-a pelas mãos. Clara olhou para a mulher, sentindo a intensidade daquele olhar. Algo profundo incitava sua alma. E antes que pudesse perceber, uma decisão nasceu dentro dela. Assim que Clara tomou um passo à frente, uma onda de choque percorreu o espaço. O granero pareceu tremer, como se o próprio solo estivesse dividido entre passado e futuro.
Enquanto ela lutava para compreender sua escolha, o eco do grito que ressoava no ar se intensificou. Faça sua escolha agora, Clara. O que será? Sua rendição ou sua liberdade? O que está errado e o que está certo agora era um emaranhado incompreensível. O verdadeiro horror estava apenas começando, e o grito de almas perdidas se tornou um chamado. Enquanto ela disparava em direção à saída, um estremecimento percorreu o chão debaixo de seus pés. De repente, tudo escureceu. Um grito agudo e ensurdecedor cortou a atmosfera. Não era um lamento de dor, mas um grito de reconhecimento. Um terceiro personagem, alguém que Clara nunca esperava ver. Eu sabia que você voltaria, Clara, disse a figura, sua voz doce e ao mesmo tempo cortante, como vidro quebrado. Era sua mãe, em carne e osso, uma presença que Clara acreditava estar perdida para sempre. Você tem que entender, nós sempre estivemos conectadas. O choque tomou conta de Clara. Mãe, como isso é possível? Você está morta. A confusão sufocava suas palavras. Mortes não significam separação. Minha filha, eu sou parte de você, assim como os Gruber. O que você despertou não é apenas uma maldição, é uma herança. E agora você deve escolher entre repetir os erros ou libertar a todos nós. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. O verdadeiro horror não era apenas o ciclo de violência. Era a realidade de que sua vida sempre esteve entrelaçada com os horrores dos Gruber. Clara estava em um conflito sem fim, e a revelação lançava uma sombra ainda maior sobre sua alma. Então, com o coração partido e a mente para a entidade, agora mais ameaçadora. O que você quer de mim? A criatura só sorriu. Você, minha querida, tem a chave. E com essa chave, você pode tanto abrir a porta da libertação, quanto acionar uma nova onda de terror. A escolha é sua, mas não há resposta correta. Com a entidade avançando e sua mãe desaparecendo na escuridão, Clara se viu encurralada, sem saber se era a heroína ou a vilã de sua própria história. As vozes ecoavam em sua mente, exigindo que decidisse rapidamente. A pressão aumentava. O que ela escolheria? O curso de sua vida mudaria para sempre. Mas para qual lado? Clara hesitou, seu coração batendo descontrolado. A mulher da foto a encarava. A intensidade de seu olhar quase a derrubava. O graneiro parecia cheio de segredos. O que você quer de mim? A pergunta escapuliu de seus lábios. Você não entende. Não é só sobre o passado, a mulher falou, sua voz etérea cortando o ar. Você está dentro de uma história muito maior. Uma trama que conecta suas decisões às nós. Isso não pode ser resolvido. Nunca! O velho olhava para Clara, seus olhos preocupados. A mulher, ela é a chave, mas você também. Sua vida está entrelaçada com o destino dos Gruber. Se você não agir, todos vocês. Um som repentino interrompeu a tensão. A porta do graneiro bateu com força, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O homem do povo olhou para Clara, seu rosto pálido refletindo terror. Vai ser tarde demais. Temos que sair agora. Antes que pudesse protestar, uma sombra imensa invadiu o espaço vindo do lado de fora. Todos viraram para ver, o ar carregado de pressão. Uma figura alta e esquelética, envolta em uma nuvem de névoa, estava à porta. Clara gelou. Era um espectro, algo além da compreensão,
e seus olhos brilhavam por um vazio gelado. Você despertou um ciclo que deveria ter ficado enterrado. A entidade gritou, sua voz reverberando nas paredes de madeira. A herança dos Gruber não se limita a vocês. É um eco que abrange todos. Fuja! O homem gritou. Mas ela estava paralisada. O grito da entidade ainda ecoando em sua mente. O que você quer de nós? Ela conseguiu perguntar. Balançando as memórias, a culpa que carregam, o sangue que derramaram. A dor está presa e vocês são seus guardiões. A presença avançou, sombras se alongando como tentáculos. A mulher parecia absorver o medo ao seu redor, fixando-a Clara, seus olhos verdes cheios de um incêndio de desespero. E então a reviravolta brutal atingiu Clara como uma onda. A mulher da foto, que parecia ser sua antepassada, era mais do que uma simples oculta. Você não é apenas uma Gruber! Você é a última filha do clã! Ela gritou. Você herdou o poder que pode romper o ciclo, ou permitir que ele continue. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela se afastou, o choque quase a derrubando. Isso não pode ser verdade! Sua voz soou como um sussurro enfraquecido. Eu nunca quis isso. Não sou uma assassina. Não posso ser. Você não pode correr de quem você é. As palavras. E Clara sentiu a dor e a responsabilidade que se acumulavam em sua alma. Seu passado estava entrelaçado com o horror. E agora ele estava tentando se libertar. A entidade se aproximava cada vez mais, enquanto as vozes das almas perdidas ecoavam em sua cabeça. A escolha deve ser feita. Você pode repetir os erros ou lutar para mudar o destino. Clara percebeu então que não se tratava apenas de sua história, mas de todas as histórias daquela família amaldiçoada. O grito de dor e resolução preenchia o ar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Com um movimento impetuoso, Clara ergueu o relógio que ainda pulsava em sua mão, como um batimento cardíaco. Se vou quebrar este ciclo, vocês devem me ajudar, ela gritou. Mas as sombras pareciam hesitar, quase como se a ideia de ter esperança as aterrorizar. Corra! Não podemos mais ficar aqui! O velho gritou novamente, puxando-a pelas mãos. Clara olhou para a mulher, sentindo a intensidade daquele olhar. Algo profundo incitava sua alma. E assim que Clara tomou um passo à frente, uma onda de choque percorreu o espaço. O graneiro parecia tremer, como se o próprio solo estivesse dividido entre passado e futuro. Enquanto ela lutava para compreender sua escolha, o eco do grito que ressoava no ar se intensificou. Faça sua escolha agora, Clara! O que será? Sua rendição ou sua liberdade? O que está errado e o que está certo agora era um emaranhado incompreensível. O verdadeiro horror estava apenas começando, e o grito de almas perdidas se tornou um chamado. Enquanto ela disparava em direção à saída, um estremecimento percorreu o chão debaixo de seus pés. De repente, tudo escureceu. Um grito agudo e ensurdecedor cortou a atmosfera. Não era um lamento de dor, mas um grito de reconhecimento. No instante a seguir, tudo se iluminou, revelando a silhueta de um terceiro personagem, alguém que Clara nunca esperava ver. Eu sabia que você voltaria, Clara, disse a figura, sua voz doce e ao mesmo tempo cortante, como vidro quebrado.
É que Clara acreditava estar perdida para sempre. Você tem que entender, nós sempre estivemos conectadas. O choque tomou conta de Clara. Mãe, como isso é possível? Você está morta! A confusão sufocava suas palavras. Mortes não significam separação, minha filha. Eu sou parte de você, assim como os Gruber. O que você despertou não é apenas uma maldição. É uma herança, e agora você deve escolher entre repetir os erros ou libertar a todos nós. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. O verdadeiro horror não era apenas o ciclo de onda de terror. A escolha é sua, mas não há resposta correta. Com a entidade avançando e sua mãe desaparecendo na escuridão, Clara se viu encurralada, sem saber se era a heroína ou a vilã de sua própria história. As vozes ecoavam em sua mente, exigindo que decidisse rapidamente. A pressão aumentava. O que ela escolheria? O curso de sua vida mudaria para sempre. Mas para qual lado? Clara hesitou, seu coração batendo descontrolado. A mulher da foto a encarava. A intensidade de seu olhar quase a derrubava. O graneiro parecia cheio de segredos. O que você quer de mim? A pergunta escapuliu de seus lábios. Você não entende. Não é só sobre o passado. A mulher falou, sua voz etérea cortando o ar. Você está dentro de uma história muito maior. Uma trama que conecta suas decisões às nossas. E isso não pode ser resolvido. Nunca. O velho olhava para Clara, seus olhos preocupados. A mulher, ela é a chave, mas você também. Sua vida está entrelaçada com o destino dos Gruber. Se você não há, vocês. Um som repentino interrompeu a tensão. A porta do graneiro bateu com força, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O homem do povo olhou para Clara, seu rosto pálido refletindo terror. Vai ser tarde demais. Temos que sair agora, antes que pudesse protestar. Uma sombra imensa invadiu o espaço, vindo do lado de fora. Todos viraram para ver. O ar carregado de pressão. Uma figura alta e esquelética, envolta em uma nuvem de névoa, estava à porta. Clara gelou. Era um espectro, algo além da compreensão. E seus olhos brilhavam com um vazio gelado. Você despertou um ciclo que deveria ter ficado enterrado. A entidade gritou, sua voz reverberando nas paredes de madeira. A herança dos Gruber não se limita a vocês. É um eco que abrange todos. Fuja! O homem gritou, puxando Clara em direção à saída. Mas ela estava paralisada, o grito da entidade ainda ecoando em sua mente. O que você quer de nós? Ela conseguiu perguntar, balançando as memórias, a culpa que carregam. Vocês são seus guardiões. A presença avançou, sombras se alongando como tentáculos. A mulher parecia absorver o medo ao seu redor, fixando-se a Clara, seus olhos verdes agora cheios de um incêndio de desespero. E então, a reviravolta brutal atingiu Clara como uma onda. A mulher da foto, que parecia ser sua antepassada, era mais do que uma simples oculta. Você não é apenas uma Gruber. Você é a última filha do clã. Ela gritou. Você herdou o poder que pode romper o ciclo ou permitir que ele continue. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela se afastou, o choque quase a derrubando. Isso não pode ser verdade. Sua voz soou como um sussurro enfraquecido. Eu nunca quis isso! Não sou uma assassina! Não posso ser! Você não pode correr de quem você é. As palavras do velho ressoaram,
E Clara sentiu a dor e a responsabilidade que se acumulavam em sua alma. Seu passado estava entrelaçado com horror, e agora ele estava tentando se libertar. A entidade se aproximava cada vez mais. As almas perdidas ecoavam em sua cabeça. A escolha deve ser feita. Você pode repetir os erros ou lutar para mudar o destino. Clara percebeu então que não se tratava apenas de sua história, mas de todas as histórias daquela família amaldiçoada. O grito de dor e resolução preenchia o ar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Com um movimento impetuoso, Clara ergueu o relógio que ainda pulsava em sua mão, como um batimento cardíaco. Se vou quebrar este ciclo, vocês devem me ajudar, ela gritou. Mas as sombras pareciam hesitar, quase como se a ideia de ter esperança as aterrorizar. Corra! Não podemos mais ficar aqui! O velho gritou novamente, puxando-a pelas mãos. Clara olhou para a mulher, sentindo a intensidade daquele olhar. Algo profundo incitava sua alma. E antes que pudesse perceber, uma decisão nasceu dentro dela. Assim que Clara tomou um passo à frente, uma onda de choque percorreu o espaço. O graneiro parecia tremer, como se o próprio solo estivesse dividido entre pás. O grito que ressoava no ar se intensificou. Faça sua escolha agora, Clara. O que será? Sua rendição ou sua liberdade? O que está errado e o que está certo agora era um emaranhado incompreensível. O verdadeiro horror estava apenas começando, e o grito de almas perdidas se tornou um chamado. Enquanto ela disparava em direção à saída, um estremecimento percorreu o chão debaixo de seus pés. De repente, tudo escureceu. Um grito agudo e ensurdecedor cortou a atmosfera. Não era um lamento de dor, mas um grito de reconhecimento. No instante a seguir, tudo se iluminou, revelando a silhueta de um terceiro personagem, alguém que Clara nunca esperava ver. Eu sabia que você voltaria, Clara, disse a figura, sua voz doce e ao mesmo tempo cortante, como vidro quebrado. Era sua mãe, em carne e osso, uma presença que Clara acreditava estar perdida para sempre. Você tem que entender. Nós sempre estivemos conectadas. O choque tomou conta de Clara. Mãe, como isso é possível? Você está amor. Separação, minha filha. Eu sou parte de você, assim como os Gruber. O que você despertou não é apenas uma maldição, é uma herança. E agora você deve escolher entre repetir os erros ou libertar a todos nós. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. O verdadeiro horror não era apenas o ciclo de violência. Era a realidade de que sua vida sempre esteve entrelaçada com os horrores dos Gruber. Clara estava em um conflito sem fim. E a revelação lançava uma sombra ainda maior sobre sua alma. Então, com o coração partido e a mente confusa, Clara se virou nova história. As vozes ecoavam em sua mente, exigindo que decidisse rapidamente. A pressão aumentava. O que ela escolheria? O curso de sua vida mudaria para sempre. Mas para qual lado? Então, subitamente, a realidade à sua volta começou a se distorcer. O chão tremeu e um frio intenso permeou o ar. Clara sentiu uma vertigem, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. E então, do nada, tudo mudou. Uma luz ofuscante iluminou o graneiro, revelando cenários de um passado longínquo. Clara viu imagens rápidas.
Os Gruber rindo ao redor da mesa. Uma celebração. Depois a cena mudava para um confronto violento, gritos, sangue. E as vozes agora não eram só ecos, mas gritos de dor e desespero. E em meio a tudo isso, ela começou a ver, através da luz, um detalhe que a fez parar no lugar. Uma sombra, mais escura que a noite, se destacava. Era uma figura conhecida, a figura do homem do campo. Aquele que havia alertado Clara anteriormente, mas agora ele estava com um olhar de cu. Tudo o que fiz foi para proteger você, ele gritou desesperadamente. E então, com um movimento brusco, ele lançou uma faca através do ar escuro. Clara se virou, pronta para correr, mas a faca perfurou o chão bem diante dela. E o que mais a chocou, a faca não tinha se dirigido a um mero alvo, mas a um retrato pendurado na parede. Uma imagem dela. Uma cópia perfeitamente idêntica que a olhava de volta. Clara mal podia acreditar no que via. Uma versão dela mesma, mas com um semblante sombrio, carregando um sorriso que contava histórias de dor e traição. As peças começaram a se encaixar na sua mente. Você me traiu. Você é a razão por trás disso tudo. Os olhos do homem se arregalaram em choque. Não é o que você pensa. Você precisa acreditar em mim. Existe uma razão. Mas Clara estava paralisada. O mundo desmoronando ao seu redor. O passado, agora, tinha uma nova face. E assim, o que começou como uma busca por resposta, tornou-se uma descendência trágica, um ciclo sem fim. Poderia um Gruber realmente ter traído outro? Cada parte do enigma estava desmoronando, e as sombras pareciam dançar ao redor deles em uma celebração macabra. Por que você fez isso? As palavras saíram como um sussurro. O homem olhou para o chão, incapaz de encontrar as palavras. E com isso, a realidade começou a se modificar novamente, como se as sombras em torno deles estivessem se reorganizando, preparando-se para um novo confronto. Clara sabia que a verdade estava prestes a se revelar. Agora ela não lutava apenas contra as almas perdidas dos Gruber, mas também contra o que estava enraizado dentro dela. O ciclo poderia ser quebrado, mas todos precisariam pagar um preço. E a maior pergunta de todas se ergueu: como isso mudaria tudo? A dúvida pairava sobre Clara como um manto escuro. O que era a verdade agora? Enquanto as respostas se aproximavam, a incerteza a consumia. Clara hesitou, seu coração batendo descontrolado. A mulher da foto a encarava. A intensidade de seu olhar quer de mim? A pergunta escapuliu de seus lábios. Você não entende. Não é só sobre o passado. A mulher falou, sua voz etérea cortando o ar. Você está dentro de uma história muito maior. Uma trama que conecta suas decisões às nossas. E isso não pode ser resolvido. Nunca! O velho olhava para Clara, seus olhos preocupados. A mulher, ela é a chave, mas você também. Sua vida está entrelaçada com o destino dos Gruber. Se você não agir, todos vocês... Um som repentino interrompeu a tensão. A porta do graneiro bateu com força, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O homem do povo olhou para Clara, seu rosto pálido refletindo terror. Vai ser tarde demais! Temos que sair agora! Antes que pudesse protestar,
Uma sombra imensa invadiu o espaço, vindo do lado de fora. Todos viraram para ver, o ar carregado de pressão. Uma figura alta e esquelética, envolta em uma nuvem de névoa, estava à porta. Clara gelou. Era um espectro, algo além da compreensão, e seus olhos brilhavam com... Você despertou um ciclo que deveria ter ficado enterrado? A entidade gritou, sua voz reverberando nas paredes de madeira. A herança dos Gruber não se limita a vocês. É um eco que abrange todos. Fuja! O homem gritou, puxando Clara em direção à saída. Mas ela estava paralisada, o grito da entidade ainda ecoando em sua mente. O que você quer de nós? Ela conseguiu perguntar. Balançando as memórias, a culpa que carregam, o sangue que derramaram. A dor está presa. E vocês são seus guardiões. A presença avançou, sombras se alongando como tentáculos. A mulher parecia absorver o medo ao seu redor, fixando-se a Clara, seus olhos verdes agora cheios de um incêndio de desespero. E então a reviravolta brutal atingiu Clara como uma onda. A mulher da foto, que parecia ser sua antepassada, era mais do que uma simples oculta. Você não é apenas uma Gruber. Você é a última filha do clã, ela gritou. Você herdou o poder que pode romper o ciclo ou permitir que ele continue. Clara sentiu. Ela se afastou. O choque quase a derrubando. Isso não pode ser verdade. Sua voz soou como um sussurro enfraquecido. Eu nunca fiz isso. Não sou uma assassina. Não posso ser. Você não pode correr de quem você é. As palavras do velho ressoaram e Clara sentiu a dor e a responsabilidade que se acumulavam em sua alma. Seu passado estava entrelaçado com o horror. E agora ele estava tentando se libertar. A entidade se aproximava cada vez mais, enquanto as vozes das almas perdidas ecoavam em sua cabeça. A escolha deve ser feita. Você pode repetir os erros ou lutar para mudar o destino. Clara percebeu então que não se tratava apenas de sua história, mas de todas as histórias daquela família amaldiçoada. O grito de dor e resolução preenchia o ar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Ideia de ter esperança! Corra! Não podemos mais ficar aqui! O velho gritou novamente, puxando-a pelas mãos. Clara olhou para a mulher, sentindo a intensidade daquele olhar. Algo profundo incitava sua alma. E antes que pudesse perceber, uma decisão nasceu dentro dela. Uma onda de choque percorreu o espaço. O graneiro parecia tremer, como se o próprio solo estivesse dividido entre passado e futuro. Enquanto ela lutava para compreender sua escolha, o eco do grito que ressoava no ar se intensificou. Faça sua escolha agora, Clara. O que será? Sua rendição ou sua liberdade? O que está errado e o que está certo agora era um emaranhado incompreensível. O verdadeiro horror estava apenas começando e o grito de almas perdidas se tornou um chamado. Enquanto ela disparava em direção à saída, um estremecimento percorreu o chão debaixo de seus pés. De repente, tudo escureceu. Um grito agudo e ensurdecedor cortou a atmosfera. Não era um lame. Se iluminou, revelando a silhueta de um terceiro personagem. Alguém que Clara nunca esperava ver. Eu sabia que você voltaria, Clara, disse a figura. Sua voz doce e ao mesmo tempo cortante, como vidro quebrado. Era sua mãe em carne e osso. Uma presença que Clara acreditava estar perdida para sempre. Você tem que entender. Nós sempre estivemos conectadas. O choque tomou conta de Clara.
Como isso é possível? Você está morta! A confusão sufocava suas palavras. Mortes não significam separação, minha filha. Eu sou parte de você, assim como os Gruber. O que você despertou não é apenas uma maldição. É uma herança. E agora você deve escolher entre repetir os erros ou libertar a todos nós. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. O verdadeiro horror não era apenas o ciclo de violência. Era a realidade de que sua vida sempre esteve entrelaçada com os horrores dos Gruber. Clara estava em um conflito sem fim. E a revelação lançava uma sombra ainda maior sobre sua alma. Então, mente confusa, Clara se virou novamente para a entidade, agora mais ameaçadora. O que você quer de mim? A criatura só sorriu. Você, minha querida, tem a chave. E com essa chave, você pode tanto abrir a porta da libertação quanto acionar uma nova onda de terror. A escolha é sua, mas não há resposta correta. Com a entidade avançando e sua mãe desaparecendo na escuridão, Clara se viu encurralada, sem saber se era heroína ou a vilã de sua própria história. As vozes ecoavam em sua mente, exigindo que decidisse rapidamente. A pressão aumentava. O que ela escolheria? O curso de sua vida mudaria para sempre. Mas para qual lado? Então, subitamente, a realidade à sua volta começou a se distorcer. O chão tremeu e um frio intenso permeou o ar. Clara sentiu uma vertigem, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. E então, do nada, tudo mudou. Uma luz ofuscante iluminou o graneiro, revelando cenários de um passado longínquo. Clara viu imagens rápidas. Os Gruber vindo ao redor da mim. Cena mudava para um confronto violento. Gritos, sangue. Ela percebeu que as vozes agora não eram só ecos, mas gritos de dor e desespero. E em meio a tudo isso, ela começou a ver, através da luz, um detalhe que a fez parar no lugar. Uma sombra mais escura que a noite se destacava. Era uma figura conhecida, a figura do homem do campo, aquele que havia alertado Clara anteriormente. Mas agora ele estava com um olhar de culpa e pavor. Tudo o que fiz foi para proteger você. Ele gritou desesperadamente. E então, com um movimento brusco, ele lançou uma faca através do ar escuro. Clara se virou, pronta para correr, mas a faca perfurou o chão bem diante dela. E o que mais a chocou, a faca não tinha se dirigido a um mero alvo, mas a um retrato pendurado na parede. Uma imagem dela, uma cópia perfeitamente idêntica, que a olhava de volta. Clara mal podia acreditar no que via. Uma versão dela mesma, mas com um semblante sombrio. Carregando um sorriso que contava histórias. Que dor e traição! As peças começaram a se encaixar na sua mente. Você me traiu. Você é a razão por trás disso tudo. Os olhos do homem se arregalaram em choque. Não é o que você pensa. Você precisa acreditar em mim. Existe uma razão. Mas Clara estava paralisada. O mundo desmoronando ao seu redor. O passado, agora, tinha uma nova face. E assim, o que começou como uma busca por resposta tornou-se uma descendência trágica. Um ciclo sem fim. Poderia um Gruber realmente ter traído outro? Cada parte do enigma estava desmoronando. E as sombras pareciam dançar ao redor deles em uma celebração macabra. Por que você fez isso? As palavras saíram como um sussurro. O homem olhou para o chão, incapaz de encontrar as palavras. E com isso,
A realidade começou a se modificar novamente, como se as sombras em torno deles estivessem se reorganizando, preparando-se para um novo confronto. Clara sabia que a verdade estava prestes a se revelar. Agora ela não lutava apenas contra as almas P, o que estava enraizado dentro dela. O ciclo poderia ser quebrado, mas todos precisariam pagar um preço. E a maior pergunta de todas se ergueu: como isso mudaria tudo? A dúvida pairava sobre Clara como um manto escuro. O que era a verdade agora? Enquanto as respostas se aproximavam, a incerteza consumia. Clara hesitou, seu coração batendo descontrolado. A mulher da foto a encarava. A intensidade de seu olhar quase a derrubava. O graneiro parecia cheio de segredos. "O que você quer de mim?" A pergunta escapuliu de seus lábios. "Você não entende. Não é só sobre o passado," a mulher falou, sua voz etérea cortando o ar. "Você está dentro de uma história muito maior, uma trama que conecta suas decisões às nossas. E isso não pode ser resolvido nunca." O velho olhava para Clara, seus olhos preocupados. "A mulher, ela é a chave, mas você também. Sua vida está entrelaçada com o destino dos Gruber. Se você não agir, todos vocês." Um som repentino interrompeu a tensão. A porta do graneiro B. Como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O homem do povo olhou para Clara, seu rosto pálido, refletindo terror. "Vai ser tarde demais. Temos que sair agora!" Antes que pudesse protestar, uma sombra imensa invadiu o espaço, vindo do lado de fora. Todos viraram para ver. O ar carregado de pressão. Uma figura alta e esquelética, envolta em uma nuvem de névoa, estava à porta. Clara gelou. Era um espectro, algo além da compreensão. E seus olhos brilhavam com um vazio gelado. "Você despertou um ciclo que deveria ter ficado enterrado!" A entidade gritou, sua voz reverberando nas paredes de madeira. "A herança dos Gruber não se limita a vocês. É um eco que abrange todos." "Fuja!" o homem gritou, puxando Clara em direção à saída. Mas ela estava paralisada, o grito da entidade ainda ecoando em sua mente. "O que você quer de nós?" ela conseguiu perguntar, balançando as memórias. A culpa que carregam, o sangue que derramaram, a dor está presa e vocês são seus guardiões. Apresem Savan. Mulher parecia absorver o medo ao seu redor, fixando-se a Clara. Seus olhos verdes agora cheios de um incêndio de desespero. E então, a reviravolta brutal atingiu Clara como uma onda. A mulher da foto, que parecia ser sua antepassada, era mais do que uma simples oculta. "Você não é apenas uma Gruber. Você é a última filha do clã," ela gritou. "Você herdou o poder que pode romper o ciclo, ou permitir que ele continue." Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela se afastou, o choque quase a derrubando. "Isso não pode ser verdade!" Sua voz soou como um sussurro enfraquecido. "Eu nunca quis isso! Não sou uma assassina! Não posso ser! Você não pode correr de quem você é!" As palavras do velho ressoaram, e Clara sentiu a dor e a responsabilidade que se acumulavam em sua alma. Seu passado estava entrelaçado com um horror, e agora ele estava tentando se libertar. A entidade se aproximava cada vez mais, enquanto as vozes das almas perdidas ecoavam em sua cabeça. "A escolha deve ser..." "Você pode repetir os erros ou lutar para mudar o destino." Clara percebeu então que não se tratava apenas de sua história, mas de todas as histórias daquela família amaldiçoada.
O grito de dor e resolução preenchia o ar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Com um movimento impetuoso, Clara ergueu o relógio que ainda pulsava em sua mão, como um batimento cardíaco. Se vou quebrar este ciclo, vocês devem me ajudar, ela gritou. Mas as sombras pareciam hesitar, quase como se a ideia de ter esperança as aterrorizar. Corra! Não podemos mais ficar aqui! O velho gritou novamente, puxando-a pelas mãos. Clara olhou para a mulher, sentindo a intensidade daquele olhar. Algo profundo incitava sua alma. E antes que pudesse perceber, uma decisão nasceu dentro dela. Assim que Clara tomou um passo à frente, uma onda de choque percorreu o espaço. O graneiro parecia tremer, como se o próprio solo estivesse dividido entre passado e futuro. Enquanto ela lutava para compreender sua escolha, o eco. Escolha agora, Clara. O que será? Sua rendição ou sua liberdade? O que está errado e o que está certo agora era um emaranhado incompreensível. O verdadeiro horror estava apenas começando, e o grito de almas perdidas se tornou um chamado. Enquanto ela disparava em direção à saída, um estremecimento percorreu o chão debaixo de seus pés. De repente, tudo escureceu. Um grito agudo e ensurdecedor cortou a atmosfera. Não era um lamento de dor, mas um grito de reconhecimento. No instante a seguir, tudo se iluminou, revelando a silhueta de um terceiro personagem. Alguém que Clara nunca esperava ver. Eu sabia que você voltaria, Clara, disse a figura. Sua voz doce e ao mesmo tempo cortante, como vidro quebrado. Era sua mãe em carne e osso, uma presença que Clara acreditava estar perdida para sempre. Você tem que entender, nós sempre estivemos conectadas. O choque tomou conta de Clara. Mãe, como isso é possível? Você está morta! A confusão sufocava suas palavras. Mortes não significa Osbruber. O que você despertou não é apenas uma maldição, é uma herança. E agora você deve escolher entre repetir os erros ou libertar a todos nós. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. O verdadeiro horror não era apenas o ciclo de violência. Era a realidade de que sua vida sempre esteve entrelaçada com os horrores dos Gruber. Clara estava em um conflito sem fim, e a revelação lançava uma sombra ainda maior sobre sua alma. Então, com o coração partido e a mente confusa, Clara se virou novamente para a entidade, agora mais ameaçadora. O que você quer de mim? A criatura só sorriu. Você, minha querida, tem a chave, e com essa chave você pode tanto abrir a porta da libertação, quanto acionar uma nova onda de terror. A escolha é sua, mas não há resposta correta. Com a entidade avançando e sua mãe desaparecendo na escuridão, Clara se viu encurralada. Sem saber se era a heroína ou a vilã de sua própria história, as vozes ecoavam em sua mente, exigindo que decidisse rapidamente. A pressão aumentava. O que ela escolheria? O curso de sua vida mudaria para sempre. Mas para qual lado? Então, subitamente, a realidade à sua volta começou a se distorcer. O chão tremeu e um frio intenso permeou o ar. Clara sentiu uma vertigem, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. E então, do nada, tudo mudou. Uma luz ofuscante iluminou o granero, revelando cenários de um passado longínquo. Clara viu imagens rápidas. Os Gruber rindo ao redor da mesa. Uma celebração. Depois a cena mudava para um confronto violento. Gritos, sangue. Ela percebeu e as vozes agora não eram só ecos, mas gritos de dor e desespero.
E em meio a tudo isso, ela começou a ver, através da luz, um detalhe que a fez parar no lugar. Uma sombra, mais escura que a noite, se destacava. Era uma figura conhecida, a figura do homem do campo, aquele que havia alertado Clara anteriormente. Mas agora ele estava com um olhar de culpa e pavor. Tudo o que fiz foi para proteger você. E gritou desesperadamente. E então, com um movimento brusco, ele lançou uma faca através do ar escuro. Clara se virou, pronta para correr, mas a faca perfurou o chão bem diante dela. E o que mais a chocou, a faca não tinha se dirigido a um mero alvo, mas a um retrato, pendurado na parede, uma imagem dela, uma cópia perfeitamente idêntica que a olhava de volta. Clara mal podia acreditar no que via. Uma versão dela mesma, mas com um semblante sombrio, carregando um sorriso que contava histórias de dor e traição. As peças começaram a se encaixar na sua mente. Você me traiu! Você é a razão por trás disso tudo! Os olhos do homem se arregalaram em choque. Não! Não é o que você pensa! Você precisa acreditar em mim! Existe uma razão! Mas Clara estava paralisada, o mundo desmoronando ao seu redor. O passado agora tinha uma nova face. E assim, o que começou como uma busca por resposta, tornou-se uma descendência trágica, um ciclo sem fim. Poderiam Gruber realmente ter traído? True! Cada parte do enigma estava desmoronando, e as sombras pareciam dançar ao redor deles em uma celebração macabra. Por que você fez isso? As palavras saíram como um sussurro. O homem olhou para o chão, incapaz de encontrar as palavras. E com isso, a realidade começou a se modificar novamente, como se as sombras em torno deles estivessem se reorganizando, preparando-se para um novo confronto. Clara sabia que a verdade estava prestes a se revelar. Agora, ela não lutava apenas contra as almas perdidas dos Gruber, mas também contra o que estava enraizado dentro dela. O ciclo poderia ser quebrado, mas todos precisariam pagar um preço. E a maior pergunta de todas se ergueu: como isso mudaria tudo? A dúvida pairava sobre Clara como um manto escuro. O que era a verdade agora? Enquanto as respostas se aproximavam, a incerteza a consumia. Então, como se a terra sob seus pés finalmente decidisse reivindicar seus segredos, um estrondo rompeu o silêncio do ganeiro. O chão vibrou como se estive. Luz intensa piscou, uma fenda se abrindo sob seus pés. Clara sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. O homem do povo gritou para ela se afastar, mas já era tarde demais. Uma sombra saiu daquela fenda, carregando uma figura etérea. Era outro Gruber, mas não qualquer um. Era Andreas, o patriarca, seus olhos cheios de uma dor eterna. Clara, você precisa libertar a nós todos, disse ele, sua voz soando como um eco de memórias. Clara ficou atônita, a referência ao que estava acontecendo, ao ciclo de dor que todos conheciam, mas que nunca admitiram. Você está preso aqui também? O medo começou a consumir seu coração. Sim, e você pode usar o poder que herdou para nos libertar, ou perpetuar isso. Somos todos escravos de escolhas não feitas. Você é a chave. Nesse momento, as vozes das almas perdidas aumentaram em fervor. Uma tempestade de ecos, chamando por justiça e redenção. As palavras de Andreas reverberaram em sua mente. Você é a chave. Clara olhou ao redor, lutando com
Vinha com essa revelação. Um pensamento atingiu como um raio. As sombras ao seu redor, as almas, as versões malignas de sua família, tudo isso estava ali por causa dela, por causa de suas escolhas. Era uma linha tênue entre heroína e vilã. E então, um grito cortou o ar, e o próprio espaço ao redor delas começou a desmoronar. Clara sabia, sem dúvida, que o tempo estava se esgotando. Se não fizesse uma escolha enquanto as sombras ainda se aglomeravam, poderia perder tudo. Mas qual era a escolha certa? E quem realmente era ela nessa trama ancestral cheia de dor e traição? A pressão aumentava, e ao olhar para a figura de Andreas, Clara tomou a decisão de que poderia e deveria lutar para quebrar o ciclo. Mas a pergunta pairava no ar, ameaçando consumi-la. Será que realmente poderia? Com essa incerteza, Clara sentiu seus joelhos fraquejarem. O eco do passado a puxava, sussurrando promessas de libertação ou condenação. O que viria a seguir poderia ser o fim ou o início de uma nova tragédia.